1h55 da manhã, e o que eu já fiz? O que eu tô fazendo acordada até uma hora dessa? Jornada de trabalho infinita. Já cortei melancia, melão, tá dando pra ver as cascas aqui. Coloco tudo nos potes assim, garantir a dieta da semana. Melancia que tô porcionando. Aqui mais alguns restos. Aqui são as lancheiras das crianças. 2 lancheiras que eu tenho que preparar. Enchi minha garrafa de água e agora vou me organizar para ir dormir. Eu não entendo por que não tem muita gente falando sobre isso. O looping infinito do trabalho materno. Nessa semana que passou, vixe, olha, deixa eu te dizer, um negócio aqui foi forte. Aqui na Alemanha a gente está enfrentando uma onda de calor e aí a gente teve que ser muito criativos aqui para conseguir proporcionar momentos de qualidade com as crianças no meio de tanto calor que estava fazendo. Era quase 40 graus, gente. Tá sentindo aí? Isso para a gente que é do Brasil é fichinha, né? Mas o problema é que quando você tem que enfrentar isso e você está em um país onde o clima é meio seco, assim, ou então a gente não tem o mar, não tem aquela brisa, às vezes, que bate na gente, né? Aqui é tudo meio diferente. E aí eu estava no final de semana finalizando os processos aqui de uma semana super quente com 2 crianças. Éramos 2 adultos em casa, dando conta de tudo, cuidando de tudo. Mas eu me peguei às 3 horas da manhã, como você pode ter visto aí na imagem anterior, pensando em como esse trabalho materno, ele é um trabalho que não tem fim. Parece que não tem hora para acabar. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui, para a gente trocar as experiências e ver como é que a gente sai dessa enrascada musa. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Conli, uma mãe imigrante 40 a mais, aqui na Alemanha, vivendo todo um processo de reconstrução depois da maternidade. A maternidade foi aquele acontecimento que trouxe um marco gigantesco para a minha vida, porque depois da maternidade eu me tornei uma nova pessoa e hoje eu estou aqui lutando para me reorganizar, porque gerou uma bagunça gigantesca aqui. A minha vida era toda organizadinha, eu solteira ali, sem filhos, tudo caminhando muito bem, feliz na carreira, achando pelo menos que eu estava feliz na carreira, achando que a minha saúde estava maravilhosa, poderosíssima, mas tudo desandou, gente, desandou. Quando eu tive que dividir a minha atenção com a minha filha, com o meu enteado, com uma casa, com uma estrutura toda que a gente tem que proporcionar para nós e para os nossos filhos, eu fiquei realmente desestruturada e hoje estou passando por um processo de reconstrução. E aqui nesse canal eu documento esse processo de reconstrução. E para falar desse processo, eu vou compartilhando com vocês a minha realidade no que vai acontecendo mesmo. Nesse momento eu estou fazendo uma mudança de carreira, também estou em processo de emagrecimento, porque a saúde aqui foi o que gritou para eu conseguir dizer, agora eu preciso prestar atenção em mim, preciso focar mais em mim, não apenas ficar olhando para a minha família, para as crianças, eu preciso cuidar de mim de fato, ou não existirei mais para contar histórias. E aí, o que é que eu fiz? Abri um canal aqui para poder compartilhar toda essa minha jornada e para você acompanhar a minha jornada de transformação. Na verdade, eu quero muito inspirar e ser inspirada. Então, clica no gostei, já deixa aí nos comentários de onde você está falando, se você é mãe, se você não é, que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui, de me ver falando. E se você ainda não olhou os meus vídeos, tem muito vídeo aí, gente, estou produzindo assim intensamente conteúdo para vocês, contando coisas da minha história, ideias que eu tenho, compartilhando com vocês algumas polêmicas, mas eu sei que tudo isso tem um objetivo único, que é de fazer com que a nossa reconstrução, depois da maternidade, depois de algo, ou então se a gente está se preparando para ser mãe, né, pode também te servir de inspiração, mas, de fato, fazer esse processo de reconstrução ser o mais realista possível e que realmente tire a gente do lugar
de onde a gente está e leve para o nosso objetivo final. E eu vou compartilhar todos os meus passos aqui nesse canal com você. Então, vamos ao conteúdo de hoje. O looping infinito, que é a maternidade, que é o trabalho materno. Eu fiz um vídeo antes desse, falando sobre como eu amo ser mãe, mas eu não gosto do trabalho materno. E eu não sei como impactou isso para você, mas eu faço uma diferença nesse conteúdo sobre o que é a maternagem e o que é o trabalho materno, o que é você ser a mãe, o que é você ter que lidar com o trabalho materno. E o fato, só de, em linhas gerais aqui, se você ainda não assistiu o vídeo, está sem tempo de assistir, eu sei que os meus conteúdos são muito longos, mas eu já faço vídeo aqui no YouTube porque eu gosto de hablar, gente, eu gosto de falar. Eu falo muito, isso tem a ver com a minha profissão, né? De base, eu sou professora, então a gente acaba falando muito. E se você não tem tempo de me escutar, de ficar me assistindo, não precisa ficar me assistindo. Você pode simplesmente ligar o canal aqui e colocar, vai lavar teu prato, vai arrumar a louça, vai arrumar as roupas das crianças, vai ajeitar a sua vida, vai cuidar de você e vai me escutando, porque com certeza alguma coisa você vai tirar aqui desses insights que eu venho trazendo aqui no canal. Bom, eu espero, né? Sem prepotência nenhuma, mas assim eu espero, porque eu estou compartilhando tudo com muito coração. Então, tudo que eu faço aqui é num movimento meio de conversa. E você vai notar que o meu roteiro, ele é assim, ele vai e ele volta, porque o meu intuito é parecer que a gente está conversando, sabe? Que eu estou falando com uma amiga mesmo, uma outra querida aí do outro lado. E eu espero que você escute tudo que eu tenho para falar de coração e que a gente possa trocar também nos comentários. Então, vai deixando seus comentários, seus insights aí, porque eu vou ter o maior prazer de te responder. Esse looping infinito da maternidade, do trabalho materno que eu estou falando, é aquele trabalho que a gente faz maçante do dia a dia. Rotineiro, sabe? Que é cansativo. Não é delicioso, não. Um dia ou outro a gente pode até ficar feliz, mas é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Se a gente não fizer, se a gente não mantiver ali a frequência nesse trabalho materno, tudo degringola do lado de cá. Essa é a verdade para mim. Se eu não arrumar a casa, se eu não lavar os pratos, secar e guardar, se eu não cuidar da limpeza, da higienização dos banheiros, das roupas das crianças, enfim, são várias atividades que não são só domésticas, mas são várias atividades que envolvem a criação de filhos, que envolvem o cultivo de uma família e que são, sim, muito exaustivas. E aí eu estava do sábado para o domingo, assim, organizando tudo, porque a gente passou o dia inteiro fora, a gente saiu 9 horas da manhã, voltamos para casa às 9 da noite, porque aqui na Alemanha a gente teve uma semana muito quente para os padrões alemão. E aí, se a gente ficasse em casa, a gente ia ser frito dentro de casa, justamente porque as casas aqui na Alemanha, não sei se você já soube disso, as casas aqui na Alemanha, elas são estruturadas para captar o clima que vem de fora. Então, se tiver frio lá fora, ela vai conservar a mesma temperatura do lado de dentro, uma temperatura parecida. Por isso, no inverno a gente precisa de aquecedores e no verão a gente precisa não necessariamente de ventiladores ou ar-condicionado, mas a gente precisa montar estratégias para que a nossa casa esteja protegida do recebimento de luz solar, porque quando essa luz solar entra em casa, ou aquele bafo do calor que está do lado de fora entra na nossa casa, é difícil dele sair, porque a casa conserva aquela temperatura. E aí, aqui em casa, nós temos muitas janelas e poucas cortinas, o que faz a nossa casa muito quente e impossível de ficar dentro dela se você tem um momento de calor excessivo, como foi esse final de semana. A gente enfrentou aqui por volta de 35, bem pertinho de 40 graus, e foi sol na cabeça. Aí você fala, mas você vem, não sei se você sabe, mas eu venho de Salvador, Bahia, eu sou nordestina, então sol pra gente é uma coisa assim
muito comum. Mas, gente, o calor aqui na Alemanha é muito diferente de viver o calor no Brasil. Primeiro que a gente não tem praias aqui, o que dificulta muito a qualidade do ar e faz o clima ficar muito seco. Isso fez com que as crianças adoecessem, né? Porque essa mudança de clima muito extrema faz a gente ficar sempre doente aqui. E as crianças são as primeiras, crianças e idosos são os primeiros a serem atingidos. E as crianças, lógico, que ficaram doentes também. Então, no sábado, a gente estava com as crianças doentes, vivendo um momento de calor excessivo. A gente passou o dia inteirinho fora. Mas antes de a gente sair, o que é que a mamãe aqui teve que fazer? A gente teve que organizar marmitas, a gente teve que comprar água, a gente teve que cuidar dos lanchinhos que iriam ser servidos lá no dia. E nesse dia também o meu companheiro veio junto. Então a gente enfrentou esse dia de muito calor juntos. E foi ótimo, mas foi bastante desafiador. A gente saiu de casa às 9, significa que umas 6h30 eu já estava trabalhando para poder a gente levar as coisas para fora. Meu companheiro saiu antes de mim, que ele tinha uma coisa para fazer, e eu fui para o parque junto com as crianças e ele encontrou a gente lá. Então você vê, nesse dia, só nesse sábado, eu acordei às 6h30, eu levantei da cama às 6h30, devo ter acordado algumas vezes durante a madrugada, porque a minha filha, principalmente nesse momento que está tendo calor, sempre que tem alguma mudança, alguma coisa, a criança sempre vem chamar a gente porque ela está se sentindo insegura, ou porque ela está com frio, ou porque ela está com calor, e a gente que tem que dar conta disso, não é verdade? Então, eu devo ter acordado na madrugada, já não dormi muito bem, e nesse dia eu acordei bem cedo, na onda de calor, e eu queria sair antes do sol ficar muito mais forte. Então, arrumei todas essas coisas. O meu trabalho materno começou às 6h30 da manhã. E que horas que foi terminar? Do sábado para o domingo. Esse trabalho materno terminou às 3h da manhã, praticamente. Eu peguei no sono às 4h30 da manhã e fui acordada pela minha filha novamente às 6 da manhã, querendo o colo, passando mal, porque ela estava doente. Então, assim, gente, o trabalho materno faz a gente entrar nesse looping, que parece que é uma coisa infinita. Sabe o que é o looping? É quando a gente entra em um círculo que está em movimento ali e a gente tem dificuldade de sair daquele círculo porque talvez a gente ainda está desenvolvendo as habilidades de lidar melhor com aquilo. E eu estou nessa fase, eu estou me sentindo assim, que eu estou ainda aprendendo a lidar melhor com o trabalho materno. A maternidade, eu sou uma ótima mãe. Eu não faço pouca coisa não comigo. Eu sou uma ótima mãe, eu me valorizo. Eu sei que o que eu faço pelas minhas crianças torna elas empoderadas, fortes, com limites, educadas, interessantes, inteligentes. Eu faço um ótimo trabalho como mãe, mas o trabalho materno associado, aí essa parte aí você me pega um pouco, você me pega um pouco não, você me pega bastante, porque é algo que eu assumo que eu não tenho paciência, saco, interesse. Não é uma coisa que me deixa feliz e eu acho que a gente precisa, quanto mulheres, mães, a gente precisa se posicionar e falar sobre isso, para que as sociedades parem de naturalizar o trabalho materno, colocar esse peso do trabalho sobre como se fosse uma responsabilidade quase que única da mãe. E por mais que a gente não queira essa responsabilidade, a gente acaba tendo essa responsabilidade. Porque assim, quando a minha filha acorda nas madrugadas, ela não chama o papai primeiro, ela chama a mamãe. E aí, se ela me chama, eu vou cuidar, assim, de dar atenção para ela, porque isso foi uma escolha minha, né? Ser a mãe dela. Mas aí todas as outras coisas associadas a isso, que às vezes ela acorda no meio da madrugada, ela fez pipi na cama, às vezes ela acorda na madrugada, ela não consegue voltar a dormir, e ela não quer outra pessoa, ela quer a mãe. Então, assim, tem essa coisa da ligação muito forte que as nossas crianças têm com a gente, principalmente com a figura da mãe. Mas hoje, ainda bem, né, que tem muitos homens também pensando em como eles podem melhorar essas relações com os filhos e também se tornarem figuras representativas na vida das crianças. Mas, voltando para essa questão do trabalho materno infinito, é o que acontece por aqui. Eu visualizei
nessa madrugada esse conteúdo surgiu porque eu visualizei, caramba, quando é que vai terminar? E por mais que eu fizesse as coisas, por mais que eu organizasse, por mais que eu já tivesse ali uma ideia concreta do que é que eu tinha que fazer, eu sempre estava pensando, mas falta isso, mas falta aquilo, mas falta aquilo outro. Porque nunca quando você vai fazer uma pequena atividade, essa pequena atividade nunca vai ser encerrada ali quando você é mãe e se você está fazendo trabalho materno. Sempre vai desembocar em várias outras atividades. Então, são horas e horas de trabalho doméstico, de trabalho onde você tem que empreender uma atenção, uma dedicação, e que não tem nenhum tipo de valorização, não tem nenhum tipo de reconhecimento, não tem nenhum tipo de pagamento, de monetização. E a gente está ali fazendo tudo aquilo porque faz parte, é uma das partes do processo de maternar. Mas a gente vai dizer que é gostoso, vai dizer que é bom. Assim, para mim não é. Eu quero que você deixe aí nos comentários se para você é gostoso você ter que fazer todo esse trabalho, garantir toda essa sustentação para sua família. E se no final de tudo você ainda se sente feliz com isso. Paciência, né, minha gente? Paciência. E se você se sente muito feliz com isso, por favor, compartilha comigo como é que você faz para se sentir feliz com essas coisas. Com essa quantidade de sobrecarga que a gente tem que carregar. Gente, é uma coisa assim, ó. A criança está crescendo, né? E aí, você acabou de comprar um sapato, no mês seguinte, daqui a 2 meses, você já tem que estar pensando de novo, que outro sapato que eu vou comprar, qual o tamanho da roupa que a criança vai vestir ali da próxima vez. Você tem que pensar, tem um passeio na escola, eu tenho que organizar tudo. Aí a escola manda aviso dizendo que tem que mandar o bolinho do aniversário, e vai ter o festival na escola que tem que fazer um prato comemorativo. É tanta coisa, e o trabalho parece que só vai crescendo, só vai ampliando de tamanho. E muitas vezes, não foram poucas as vezes, que eu fiquei aqui acordada, a minha família sempre dormindo, né? As crianças dormindo, todo mundo dormindo, e a minha cabeça não consegue parar, eu não consigo parar e relaxar e dizer, não, agora esse momento é para mim, deixa eu aqui cuidar de mim um pouco. Não, eu sempre tenho que estar pensando em várias coisinhas que ficaram ali relacionadas à maternidade, que eu tenho que dar conta, que eu tenho que resolver, separar a roupa da criança, ver se a lancheira, se tem todo o necessário para a lancheira das crianças, se na mochila não foi esquecida alguma coisa, se amanhã a criança acordar doente, eu tenho que levar ela no médico, e se eu levar ela no médico, que horas eu tenho que ir, será que vai dar tempo? Quando eu levar ela para o médico, será que vai dar tempo de e o médico liberar ela, será que vai dar tempo de eu fazer alguma outra coisa? E amanhã, o que é que vai ser preparado para o almoço? O que será que essa criança vai jantar hoje? É um monte de pensamentos, assim, são ideias repetidas que ficam ali na nossa mente, girando. Eu não sei você, eu não consigo simplesmente deitar e dormir com esse tanto de informação que eu fico na cabeça. E isso tudo é reflexo desse trabalho materno. Não é remunerado, não existe leis trabalhistas para o trabalho materno. Tá entendendo? E não tem fim. Você pode calhar um dia de você dormir mais cedo, mas a maior parte do tempo você está dormindo muito tarde. E aí você tem que você tem que conciliar, né, o trabalho materno com a sua própria existência. Como é que você faz isso? Como é que eu, nesse caso aí, que eu fui dormir 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, como é que eu acordo no outro dia, super assim, antenada, animada, para fazer o meu cardio, para cuidar da minha saúde, para fazer uma alimentação de qualidade? Não, querida, aí tudo isso vai pelo ralo abaixo, e foi o que aconteceu do lado de cá. Eu fui adoecendo aos poucos. Olha, eu digo para você, não estou colocando a culpa na maternidade. Teve muita displicência aqui do meu lado. Mas eu digo para você que foi uma parcela grande não entender como é essa dinâmica do dia a dia sendo mãe. E isso trouxe complicações sérias para as minhas questões de saúde. E hoje, o que eu estou colhendo, claro que com relação à minha saúde, de negativo,
Tem outros aspectos também, tem a ver também com o trabalho, que eu só vivia para o trabalho, né? Eu vivia muito, muito bem, mas eu vivia só para o trabalho. Mas, tipo, a chegada da maternidade e a convivência com a maternidade foi agravando mais essa minha situação de saúde. Aí, o que é que eu ganhei? Ganhei obesidade de grau 1, ganhei resistência à insulina, ganhei miomas, ganhei noites de insônia, ganhei um monte de coisinhas, problemas de pele, várias coisas, gente. Várias coisas que se a gente não se atenta e se a gente só se dedica a fazer o trabalho materno, sem olhar para o amanhã, sem olhar para o resultado daquilo que a gente está empreendendo ali, porque a gente está empreendendo para a nossa família, a gente está empreendendo para que os nossos filhos cresçam e que eles sejam orgulho para eles mesmos. Então, a gente está empreendendo, é um tipo de empreendimento, mas se a gente não levar em consideração dentro desse empreendimento a importância de a gente olhar para a gente também e nos colocarmos em uma posição que seja de qualidade para a gente, que tenha uma atenção com a qualidade da nossa vida, com a forma como a gente está vivendo a nossa vida, a gente vai acabar quebrando. E se a gente quebrar por conta do trabalho materno, a gente não tem nenhum tipo de suporte, né? Porque o trabalho materno não tem nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de garantia. A gente está fazendo ali tudo todos os dias, mas a gente não tem nenhum tipo de garantia, a gente não tem nenhum tipo de proteção. Se a gente quebrar, a gente fica quebrada mesmo. E a gente vai funcionar até uma hora que a gente vai pifar de vez. Então, o trabalho materno, ele entra nessa... tem essa dualidade, ele é necessário, ele é importante, ele é fundamental, a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, ele vai acabar nos... enfim, vai acabar atrapalhando o nosso cotidiano como um todo. E aí vai ser mais complicado para a gente, porque quando a gente deixa as louças, por exemplo, acumularem na pia, né? Quando a gente deixa as louças acumulando na pia e não tem nenhuma outra pessoa para fazer esse trabalho das louças, vai virar mais louça, mais louça, mais louça. Um dia a gente vai ter que parar para limpar, para arrumar, mas se a gente não tiver condições de limpar e de arrumar, o que é que vai acontecer? A gente vai acabar ficando sem louça, ou então a gente vai ter que começar a jogar fora as louças que a gente usa, porque a gente não teve condições de lavar. Então a gente tem que cuidar do que é obrigatório dentro do trabalho materno, mas a gente também tem que atentar dentro do trabalho materno o que é essencial de ser feito para a gente, por nós mesmas. Porque sem a gente não existe o trabalho que a gente está fazendo, que é um excelente trabalho. Eu tenho certeza que você faz um excelente trabalho e eu também faço um excelente trabalho sendo mãe. E agora eu quero falar para você como é que eu faço para aliviar mais essa minha condição, como é que eu tenho feito para aliviar mais essa condição de lidar com esse trabalho materno e buscar sair a cada momento desse looping constante desse trabalho que parece um trabalho infinito. Há alguns meses eu tenho investido em planejamento e em uma organização mais sistemática da minha casa. Uma das coisas que me ajuda muito é ser minimalista. Como eu sou minimalista nas minhas ações, nos materiais que eu tenho, nas coisas que a gente usa em casa, então isso tem facilitado bastante o fato de... Isso tem feito com que, aos poucos, esse meu trabalho materno tenha ganhado uma outra dimensão no meu dia. A outra coisa que eu estou fazendo é prestado mais atenção aonde estão aqueles focos, aqueles picos de trabalho materno. Por exemplo, eu notei que aqui a gente tem uma questão muito com roupas, né? Somos em 4 aqui em casa e a gente tem uma divisão do trabalho com relação às roupas, uma divisão não muito clara, não muito acordada, mas a gente faz desse jeito. Quando a gente, por exemplo, quando tem as roupas, a gente tem uma sala onde a gente lava as roupas, que fica lá no térreo. A gente mora no 4º andar. Então, eu reúno as roupas e deixo aqui na porta, aí meu companheiro leva as roupas, depois lá embaixo eu separo e boto na máquina para lavar. E aí, quando eu tenho tempo, eu estendo as roupas.
Se eu não tiver tempo, eu informo para ele que eu não estendi as roupas e ele vai lá e estende as roupas. Quando as roupas secam, a mesma coisa. Quando eu tenho tempo, eu dobro as roupas e trago. Se eu não tiver tempo, ele pega as roupas e traz. Então, eu tive que observar melhor essa dinâmica de como a gente faz a organização relacionada às roupas aqui, porque era uma coisa que acabava ficando acumuladas. Por exemplo, a gente pegava, antigamente, a gente pegava a roupa, pegava o saco de roupa, trazia e dizia assim, não, eu estou precisando de um short, porque a gente é minimalista, a gente não tem muitas coisas em grandes quantidades aqui, a gente busca isso, né? Eu vou usar esse short. Aí ia lá, pegava na roupa limpa, só o short que ia usar. Aí daqui a pouco falava, eu vou arrumar essa roupa. Aí subia, que aqui em casa tem 2 andares, aí a gente subia com o saco da roupa, já deixava em um lugar. Aí lá embaixo tinha mais roupa, a gente pegava mais roupa e trazia. Esse aqui eu vou usar só esse vestido aqui para minha filha ir para a creche. Aí eu pegava o vestido dela e deixava a roupa lá. E assim o que acontecia? A casa ficava cheia de pequenos pontos de roupas. E hoje o que a gente faz é o seguinte, a gente só lava a próxima leva de roupa quando o varal lá embaixo está vazio. Então a gente teve que desenvolver estratégias. E a gente esvazia primeiro o varal, traz a roupa e só depois a gente bota a nova roupa para lavar. Porque se vai lavar nova roupa, significa que vai ter mais novas roupas secas, e mais novas roupas secas a gente precisa dobrar e guardar, porque elas não vão fazer isso sozinhas. Então, isso é um exemplo que a gente fez aqui para poder facilitar essa questão do meu trabalho aqui, no meu trabalho como um todo. Porque eu cuido mais das coisas aqui de casa do que o meu parceiro. Ele também cuida, mas eu cuido mais, eu sou a mais responsável. Porque eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. E sim, isso é um super contra para mim, porque a gente precisa dividir mais as atividades aqui, principalmente desse cotidiano, dessa rotina aí da nossa parentalidade, mas a gente ainda não faz isso de uma maneira assim muito planejadinha, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que tomo toda essa responsabilidade, esse peso para mim, e depois eu fico reclamando que eu tenho sobrecarga. Tenho sobrecarga porque também eu sou responsável por sempre estar chamando essa demanda da sobrecarga para mim. Outra coisa que eu tenho feito para diminuir esses efeitos desse trabalho materno sobre o meu dia a dia. Eu tenho determinado um horário específico para concluir, independente em qual nível, qual estágio eu esteja do meu dia, para eu concluir o trabalho. Então, acabou, assim como eu trabalhava CLT, que eu tinha o meu horário, eu pegava às 8, saía às 16 horas, 17 horas, aqui, no trabalho materno, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu elenquei qual é o período do dia que eu estou dedicada a fazer trabalhos mais braçais, mais do dia a dia mesmo, da rotina, do trabalho materno, e eu decidi que nesse trabalho, eu tenho que ter hora de terminar também, e assim como hora de começar. Por aqui eu ainda estou aplicando isso de uma maneira mais suave, mas eu percebo que isso já está funcionando, já está me levando a obter alguns resultados, como o fato de eu conseguir, por exemplo, fazer o meu cardio durante o dia, porque eu já percebo aquela janela de tempo que em outro momento eu estaria me dedicando a alguma coisa da maternidade, e eu digo não, agora é a minha vez e eu não vou fazer nada que não seja relacionado ao meu autocuidado nesse momento. Então, me priorizar é uma das coisas que eu tenho feito para reduzir os impactos negativos que o trabalho materno traz para o meu dia a dia do lado de cá. Me conta aí, você, o que é que você tem feito? Você já tinha pensado dessa maneira sobre o trabalho materno? Já tinha feito essa divisão? Você acha que faz diferença pensar na maneira como você está seguindo com a sua maternagem? Olha, para mim está fazendo mega diferença, principalmente depois dos 40 anos, aonde eu já realizei muitas coisas que eu queria e quero realizar muito mais. Então, para isso, eu preciso, sim, abrir uma janela de tempo para poder fazer, para poder eu tomar conta de mim, tomar conta dos meus planos, dos meus sonhos. E a maternidade não vai ser nenhum impedimento, porque, além de ter sido planejada, também foi algo que eu sabia que quando chegasse na minha vida ia gerar muitas transformações. Agora é assumir essas transformações e botar para frente. Se você já viveu esse tipo de experiência, está vivendo agora esse momento de
um trabalho materno super cansativo, exaustivo para você, que está exigindo muito, está puxando muito da sua energia, deixa aqui nos comentários. Eu quero escutar, saber como é aí na sua realidade, porque eu estou abrindo meu coração, abrindo a minha rotina, abrindo a minha vida, mas eu sei que essas histórias que eu conto aqui podem contribuir muito com você, e eu quero ouvir também as suas histórias, porque eu sei que isso também pode contribuir muito, muito, muito para a minha evolução aqui e para o meu processo de reconstrução depois desse grande acontecimento que foi a maternidade. Obrigada por você ter me escutado. Obrigada por você ter me escutado na história de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.